Fala galera, boa tarde com Jesus, boa tarde com Jesus. Está começando mais um Fala Sobre. Estamos hoje com o nosso amigo Davi Piedade. Davi, prazer ter você aqui no nosso estúdio. Prazer, meu irmão. Tranquilo. Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória. Cara, eu sou advogado. Ainda na infância eu tinha um sonho de mudar o Brasil através da política. Esse sonho se perdeu um pouco com o tempo. A gente ainda fica um pouco esperançoso, mas com o tempo, a experiência, a gente fica menos sonhador e mais realista, né? Então hoje talvez mudar o cenário da nossa cidade, mudar talvez o nosso estado, mas mudar o mundo como eu sempre sonhei, eu acho um pouco mais distante. E com esse sonho motivou muitas das minhas decisões, inclusive sempre fui militante, sempre fui alguém que se envolvia em grêmio estudantil, defendia pautas na minha comunidade, sou de Jauá. E há muito tempo também já milito politicamente, já conheço algumas pessoas aqui da cidade, figuras conhecidas como a figura do Flávio Matos, que é um amigo, que é um irmão. Fui candidato em 2020, fui pré-candidato em 2016, quando eu tinha entre 17 e 18 anos. Eu fiz 18 anos durante a pré-campanha, aquele período que é mais emocionante. Participei daquela jornada que a cidade de Camaçari acreditava que Alinaldo ganhando ia ser uma cidade de Camaçari para os camaçarienses. Infelizmente, acabou não sendo, né? Após a vitória de Alinaldo, a gente viu foram forasteiros na prefeitura, pessoas distantes na prefeitura, coisa que a gente queria acabar, queria pôr fim. A cidade meio que se juntou ali para tirar o PT. Fui candidato depois, já em 2020, e nessa eleição não apoiei Alinaldo, fiz uma campanha independente. Na última eleição agora, 2024, apoiei Flávio Matos, que é alguém que eu acredito, que é alguém que eu confio, que é alguém que eu sei que se chegar ao poder vai ser uma cidade de fato de Camaçari para os camaçarienses. E aí se a gente conseguir mudar a nossa cidade, aí se a gente conseguir mudar onde a gente vive, talvez a gente pense aí em mudar o estado e quem sabe um dia o Brasil. Como foi a sua trajetória na política? Basicamente isso, eu fui candidato pela primeira vez, pré-candidato pelo Rede em 2016. Eu já gostava de política, já era apaixonado por política, mas muito mais na linha erudita, né? Lendo livros, etc. E também em revoltas populares. Eu não sou de origem periférica, eu sou de origem pobre, então sei onde dói, sei onde geme. E queria de fato trazer algumas mudanças para a nossa cidade. E aí busquei a participação ativa na política. Alinaldo foi lá em casa na época, no primeiro mandato, a gente conversou e eu gostei muito daquilo que eu vi, daquilo que ele falou no primeiro momento, que infelizmente não aconteceu, mas ele trouxe ali um sonho de uma cidade feita por quem é de Camaçari. E foi quando eu me joguei de fato na primeira vez na política partidária, fui filiado ao partido, na época, o Partido Verde, que inclusive o presidente era Matos, pai de Flávio. E aí estreitou muitas relações, minha com o próprio Flávio, minha com o Matos. São pessoas que eu tenho muita amizade e aí vai se enrolando na política. Eu virei advogado em 2020, hoje já são 6 anos na advocacia e é o que eu faço de profissão, sou advogado e milito político por paixão, milito político por amor. Eu acredito que a gente tem que ser atuante na política, porque a gente quer mudar, né? Todo mundo quer mudar. A gente reclama de um, reclama de outro, mas a gente é ativo na política, a gente busca essa mudança, porque, por exemplo, não tenho um cargo público, nunca fui nomeado diretamente pela prefeitura, fui estagiário, né? Mas na época que eu era estagiário de direito, mas nunca fui nomeado, nunca tinha um cargo público na prefeitura. Mas sempre ativo politicamente. Por quê? Porque eu acredito que são as pessoas de bem que fazem a política acontecer. Porque se a gente se manter distante do jeito que a gente está, o que vai acontecer é o que sempre foi, a prefeitura sempre vai ser loteada. Sabe por quê? Porque os interesses estão indo de encontro ao poder. Eu digo, a gente quer, né, mudança, a gente quer uma cidade melhor. Falando até pra câmera, a gente quer uma cidade melhor. Mas você está disposto a arcar pela cidade melhor? Porque, assim, tem custo. Tem um custo. Quem vai custear essa cidade melhor? Tudo tem custo. Tudo tem custo. Aí vamos dar exemplo. Hoje Flávio, para ganhar, ele vai precisar de apoio, vai precisar de pessoas brigando por ele. Aí a gente quer que Flávio entre e faça diferente de Alinaldo, faça diferente de Caetano. A gente quer que Flávio entre e faça uma gestão que vai ser independente de Camaçari para os camaçarienses. Então ele tem que fazer uma gestão sem acordos. Ele tem que fazer uma gestão independente. Como é que faz isso sem recurso? Como é que faz isso sem militância? A gente tem que ser a militância dele sem recurso. O recurso que ele precisa para o mandato, a gente dá. Alguém tem que financiar a campanha. Aí a expectativa hoje, a gente não pode divulgar dados, né?
Mas a expectativa hoje é que Flávio tenha mais de 60 mil votos. É gente pra caramba, irmão. Muita gente. Cada uma dessas pessoas der 50 reais por mês. É quanto pra uma pré-campanha? É quanto pra uma campanha? Está disposto a coçar o bolso? O que a gente tem que ter consciência, o que a gente tem que entender é, ou a gente faz diferente, ou sempre vai ser igual. Porque quer cobrar de A, quer cobrar de B, o grupo tá loteado. Exemplo, tem pessoas hoje no município de Lauro de Freitas, revoltadíssimas com Débora, que tem muita gente de Camaçari lá. Mas será que ela não recebeu nenhum apoio na época que ela estava sem mandato para conseguir ganhar a eleição? Eu não estou dizendo se é verdade, que eu não sei. Eu estou dizendo que eu ouvi falar. Aí agora, ela vai virar as costas para quem apoiou ela? Mas a gente de Camaçari, a gente quer uma cidade governada só por camaçarienses. A gente quer entrar lá e não ter nenhum forasteiro. A gente quer entrar lá e só ter pessoas da gente que vai governar, que sabe onde dói, que sabe onde geme. Eu sei o problema de Jauá. Você vai saber o problema do seu bairro, cada um vai saber o problema do seu bairro. Então, se tiver gente aqui no poder da nossa cidade, a gente consegue ganhar. Agora, a gente quer passar o bolso para isso? Porque alguém vai custear isso. A disputa tá aí. A gente quer um candidato independente. Flávio tá sendo esse candidato, Flávio tá dando a cara a tapa, Flávio tá querendo ser o novo, Flávio tá querendo ser diferente. Mas vai bater na porta a campanha, vão oferecer dinheiro. A gente, como cidadão camaçariense, tem que ter postura. Tem que ter hombridade, tem que dizer, eu não vou me vender não, porque eu quero uma política diferente, eu vou fazer diferente. A gente tem que coçar nosso bolso e financiar a campanha. Davi, eu vou gastar dinheiro em ganhar, então você tá pensando igual a todos os corruptos. Que a galera que quer entrar pra sugar, esse é o pensamento. Agora, se você quer transformar a sua cidade, se você quer mudar a sua realidade, tem que entender o seguinte, o mundo é capitalista, vai ganhar eleição, que tiver recurso. Esse recurso vai vir de onde? Você quer uma gestão independente? Coça o bolso. Faça diferente, entendeu? É isso que a gente precisa entender. A gente fica muito no mundo da fantasia, fica muito no mundo do conto de fada, acha que Flávio é super-herói. E não tem super-herói. Só ganha política com grupo. E se o cara não tem recurso, e a gente acredita nisso, a gente tem que fazer com o Flávio o que a gente fez com o Elinaldo. Elinaldo, para a maioria das pessoas, não aceitavam quando ganhou a primeira eleição, porque as pessoas estavam cansadas no PT. As pessoas se juntaram e falaram, Elinaldo, a gente vai te botar lá. Aí a gente faz a mesma coisa com o Flávio, tem que ser melhor. Qual recurso que você precisa? A gente vai dar. É quanto que você quer? A gente vai fazer. Porque a gente quer uma Camaçari para os camaçarenses. E a gente vai poder cobrar. Sabe por quê? Não, acordo com quem? Se foi a gente que pagou, se foi a gente que puxou, acordo com quem? Pra quê? Se a gente vai botar você lá. A gente tem que entender isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que entender que a responsabilidade não é de Beltrano, a responsabilidade não é de Cicrano, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é de quem mora aqui. Porque tá todo mundo, irmão, doidinho com dinheiro pra querer botar na cidade. Porque sabe que vai ter de onde tirar. Flávio é um cara íntegro. Flávio é um cara que não vai aceitar essas negociatas. Flávio é um cara que não vai aceitar esse tipo de acordos. Mas se Flávio não aceita, tem quem aceite. E quem aceita, ganha eleição. A não ser que a gente tome as rédeas. Entendeu? Tem que coçar o bolso. Davi, mas eu ganho pouco. Dê pouco, pô. Tudo que você tem. Entendeu? Tem um pouquinho mais, deu um pouquinho mais. Ele nem pediu nada, eu tô falando isso porque assim, o que é que eu penso? De verdade, bati isso na minha campanha. A gente não pode querer um resultado diferente fazendo tudo igual. Tem como? Não, negativo. E só vai ter um resultado diferente se a gente fizer diferente. Desde quando teve redemocratização, sempre foi a mesma coisa. Cheio de estrangeiro aí. Não é não? Camaçari? A esperança foi o Elinaldo. Quando o Elinaldo ganhou, me surpreendi negativamente. Tinha esperança ali. Um monte de gente que eu nem sabia quem era, de onde veio. E aí? Entendeu? Mas agora a gente quer diferente. Então bora fazer diferente? Porque assim, todo mundo fala, Flávio hoje tá sem mandato. É o único problema de Flávio. Mas Flávio tá fortíssimo. Fortíssimo. Mas a gente pode superar isso se ele tá sem mandato agora. Dá um voto de confiança. Não, assim, ele tá super bem votado. Vai ser super bem votado agora pelas pesquisas, tá disparado na frente. Mas é a gente carregar ele, pô. No sentido financeiro mesmo. No sentido de movimento. Um exemplo claro disso foi a corrida, velho. Chegou a ver a corrida de Flávio? Vi. Sensacional. Deu real a quem? Ninguém. Todo mundo com o seu bolso pra ir. Todo mundo tava lá. Levou alimento. Exatamente. Fez uma doação. O ponto político disso é enorme. Mais de 1.000 pessoas, porque foram milhares de acessos em 1 minuto.
Não tem vaga pra quem quis. Eu comprei um Flávio o tempo todo, pô. E eu não consegui pegar a camisa. Eu fui com minha camisa branca. Eu também não. Eu fui com minha camisa branca. A camisa eu não peguei. Eu vi o link, cliquei e não consegui jogar a camisa. Então eu vou dizer, isso é um movimento, isso tá dando a inspiração daquilo que a cidade quer. A cidade tá cansada, pô, de viver assim, custeando outras prefeituras, custeando outros projetos, enquanto empresário aqui de Camaçari para conseguir um alvará. É difícil. Quanto empresário aqui de Camaçari para conseguir um subsídio, impossível. Quanto camaçariense não tem nenhum projeto, porque o dinheiro tá todo indo para fora. Vai para fora, por quê? Porque o cara que ganhou tem que custear os acordos políticos. Ah, mas a gente quer alguém sem acordo. Então vamos parar de ser ingênuo? O acordo é com a gente ou é com alguém? Se a gente não quer que faça um acordo com alguém, o acordo tem que ser comigo e com você. Exatamente. E aí, eu pergunto a você, camaçariense, você quer fazer esse acordo? Você vai fazer esse acordo? Você vai custear, vai pegar a camisa, vai vestir a camisa da mudança e dizer, não, eu vou pagar pra ver. Eu vou custear quanto? É 5, é 10, é 20, é 50 por mês? Eu vou pagar pra ver. Agora entre lá, Flávio, e entre sem acordos. Porque Flávio, essa é a personalidade dele. Esse é o tipo de homem que ele é. Mas a gente, como cidadão, tem que entender. Se Flávio não aceita, tem que aceite. E se a gente quer que Flávio entre, a gente tem que pagar o preço. A gente é que tem que custear isso. Porque política, queira você ou não, faz com dinheiro, pô. Faz com dinheiro. Eu visto a camisa, eu bato no peito, eu falo assim abertamente, porque o Flávio é um cara que eu conheço. Conheço o Flávio há mais de uma década. O cara é amigo, irmão meu. Antes dessa campanha, eu nunca tinha parado de Flávio, coisa feita. Mas ele nunca deixou de ser um amigo meu, nunca deixou de ser um brother meu. Porque nas outras eleições eu fui candidato, eu tinha meu próprio grupo político. A gente caminhava, a gente ria, a gente brincava junto. Ele tomava as decisões dele, eu tomava a minha. Pô, o cara sempre me tratou, velho, da mesma forma. Não é um cara do mal, é um cara do bem, velho. Um cara que quer de fato a mudança em Camaçari. A gente conversava horas sobre projetos, sobre o que a gente podia fazer de inovador pra cidade. É um cara que pensa fora da caixa, é um cara que pensa diferente. Mas pessoas assim, pra entrar, só entra com nossa ajuda. Só entra com nosso apoio. Exatamente. A gente entendeu o que a gente quer. Exatamente. Agora sim, Davi, o que você espera que venha para 2028 se caso o tal candidato, não vou expressar o nome, tal candidato foi eleito? Qual candidato, assim, você acha o quê? Que tipo, foi eleito em 2028 ou seja eleito em 2028? Não, eu não nem candidato. Flávio vai ganhar a eleição em 2028. Flávio vai ganhar em 2028. Porque entenda, pô, entenda. Exemplo, a gente vem de eleição agora, que é a eleição de Caetano. O povo tá sentindo o gostinho de Caetano de novo, tinha esquecido. Jauá tá abandonado. Você é fã de Jauá? Agora? Eu faço entrega pro Jauá. Pronto, você já viu Jauá como tá? Você já viu o campo? O campo virou um local pra você dormir e se vestir com lençol, porque o tapete está arranhado, alambrados rasgados, quadra abandonada. Tem um muro lá, que os caras pegaram o muro, botaram no bloco e pintaram, jogaram tinta por cima. Pera aí, pô, tá no bloco seco, tinta por cima. É a reforma da prefeitura. A gente tá sentindo um gostinho de novo da prefeitura de Caetano. E Alinaldo, o povo já se sentiu traído uma vez nesse sentido. De, cara, a gente votou Alinaldo porque a gente queria uma forma de gestão diferente. Me perdoe, não foi uma forma de gestão diferente. Tanto que eu não apoiei na reeleição. O segundo mandato de Alinaldo, ele trouxe até muitas coisas positivas. Fez a reforma do campo lá em Jauá, fez algumas coisas interessantes. Mas a forma de gestão, engessada, inchada, centralizada, é a mesma, velho. E aqui eu não tenho problema com Alinaldo, não. Alinaldo, a pessoa não tem nenhum problema. Não conheço o tal do Caetano. Ele tem os problemas dele com a justiça, né? Ele tem o problema dele com a corrupção. Mas eu, pessoalmente, o Caetano não tenho problema com ele, não. Mas a forma de gestão dele é um câncer para a nossa cidade. Camaçari tinha potencial para ser a potência econômica do Nordeste. E a gente fica travado porque a gente está fazendo política da mesma forma que fazia 30 anos atrás. Porque as pessoas estão com a mente engessada. Entendeu? Coisas simples, coisas básicas que dá para se fazer em uma gestão. Gestões novas que não se faz. O próprio Flávio, eu tô batendo no Flávio porque o Flávio é um cara que eu conheço. O próprio Flávio, quando a gente começou a política, não, eu pesquisei em tal local, tinha tal coisa inovadora. Não, eu viajei para tal lugar para buscar tal projeto inovador. Cara, é isso que a gente tem que fazer.
Tem ninguém aqui que vai tirar um coelho da cartola, não. É a gente olhar pro Brasil, porque a gente tem que entender a realidade do Brasil. A gente não dá pra pegar o modelo da Noruega e botar aqui Ctrl-C, Ctrl-V. Lá a cultura é uma, a cultura aqui é outra. Infelizmente, eu, você, o brasileiro, eu me incluo no meio porque é pra criticar tem que botar no meio. O brasileiro tem a cultura do jeitinho, tem a cultura de tirar vantagem. Então quando a gente for falar de projeto, a gente tem que falar de um projeto que funcione, que rode aqui, no nosso território. Então o Flávio ele falava de projetos bons, que funcionavam no nosso território, que ele queria implementar em Camaçari. Isso é inovador, velho. Esse é o certo. Olha e imita, olha e copia, vê o que dá pra ser feito na sua cidade e faz. Mas não, a gente tem um problema de transporte público desde quando? Ah, Caetano, Paulo e Caetano. Entrou Ademar, não resolveu. Entrou Elinaldo, não resolveu. Entrou Caetano, não resolveu. Transporte público, esse dia a galera já lá tava subindo a ladeira andando. Quando não aguentou subir a ladeira. Velho, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Qual é o problema da cidade estrutural? É porque a distância é longa? A gente tem condições de fazer o VLT? Não tem, a própria cidade não tem condição financeira. Mas será que tem um deputado na cidade? Porque tinha Ivonede e tinha Paulo Lázaro. Será que os dois não poderiam se juntar, deixar a política de lado e fazer emenda para poder fazer o VLT aqui para ligar a orla, a sede? Será que pode? Ah, não pode não. O que a gente pode fazer então, já que é isso? Porque a distância da orla para a sede é grande, então acaba não sendo lucrativo para as empresas colocarem bons ônibus. Então é um problema da cidade, vamos resolver, vamos subsidiar. É quanto por mês? Porque Salvador tem muito mais gente, tem pontos que dá muito mais dinheiro, e a prefeitura subsidia o transporte público, se não passar essas 10 reais. Aí Camaçari tem que entender isso. E dizer qual é o problema, qual é o custo operacional para o transporte público. Porque não dá pra gente deixar de lado as pessoas que mais precisam. As pessoas que precisam do transporte público em Camaçari. Que é o pobre, que é o estudante, entendeu? Eu usava muito a Copa União. Todo mundo criticava a Copa União. Mas eu vou dizer, a Copa União pelo menos passava no horário. Eu nunca precisei descer de um ônibus da Copa União para subir andando. Era uma cooperativa. Será que feita por pessoas da cidade? A gente está falando de Camaçari para os camaçarienses, não é isso? Por que a gente não pega essa cooperativa e fala, velho, se organiza, se estruture, vamos fazer um edital aqui, porque tudo tem que ser por edital, mas vamos favorecer vocês de alguma forma para que vocês consigam entrar na questão da gestão pública e subsidia ônibus novos, subsidia os recursos necessários para rodar, para que eles possam oferecer um serviço de qualidade à prefeitura, porque perceba, o serviço é público, tem a tarifa, mas o serviço é público. O prestador original do serviço é o município, porque é caro mesmo o transporte público rodoviário. Infelizmente, o Brasil adotou as rodovias como principal fonte de transporte. E hoje a gente sofre tanto com o problema rodoviário urbano, quanto com o problema de transporte de carga nas rodovias, que aí não cabe a cidade para resolver. Mas se esse é o modelo que a gente adotou, a gente tem que olhar para o problema e dizer, a gente vai resolver ou a gente vai mudar? Porque tem esses dois caminhos. Vamos mudar, vamos investir no VLT. Camaçari tem quantos votos? Tem tantos, ó, Camaçari. Deputado tal, você teve tantos votos aqui, a gente quer tanto de emenda. Deputado tal, você quer tanto de emenda. Vamos fazer o VLT. Ou então, subsidiar o transporte público, mas não dá para olhar para o problema e dizer que não existe. Entendeu? Se juntasse todo mundo, no caso, daria uma cidade bem melhor, né? Mas é o que eu vou dizer, tem os interesses. Quem é que tá? Tem os interesses por trás. Ah, Davi, então desiste de política. Não, filho! Vai para cima da política. Você quer acabar com os interesses? Bote o seu interesse lá. Você quer acabar com esse jogo pelo poder? Bote você, alguém do seu interesse lá dentro. Você sozinho pode não ser tão forte, mas dentro de um grupo você é forte. E hoje, Camaçari tem uma oportunidade que nunca teve. Camaçari tem a oportunidade de colocar alguém sem amarras, alguém com projeto, com energia e com força lá dentro. Se a cidade se juntar, se a cidade que quer alguém diferente hoje se juntar e falar, Flávio, eu tô com você, vou custear você, vou subsidiar você, ele não precisa de acordo com ninguém. Ele entra limpo para poder fazer o que ele entende ser melhor para a cidade. E de qualquer forma, o Flávio não vai fazer determinados tipos de acordo. Mas repito, e vou bater nessa tecla até o final. Sempre vai haver quem faça. E aí a gente vai ficar com a prefeitura assim, ó, como está há mais de 30 anos, loteada. Agora, assim, deixa eu lhe perguntar fazer uma pergunta minha mesmo. Vi que você, algum tempo atrás, tinha uma amizade com Flávio? Não, com ex-prefeito, Elinaldo. Não, sim, Elinaldo é... Porque vocês
se distanciou? Não, assim, não era bem amizade. Alinaldo foi lá em casa em 2016, em janeiro de 2016, ou foi em dezembro de 2015. Conversou com minha mãe, conversou comigo. O que ele me disse, eu gostei muito. Não tenho nada a lhe oferecer, sabe? Sempre foi assim, né? Eu sou político por paixão. Não tenho nada a lhe oferecer, mas se eu entrar, a gente vai fazer uma gestão pra cidade de Camaçari. Falei, pô, velho, esse cara. Falei, você vai mudar a cidade? Vou mudar a cidade de Camaçari. Meu irmão, rasguei a camisa, velho. Suei. Ia na Bela Vista, comício eu tava lá. Pé de Areias, comício eu tava lá. Eu tava no meu território. Não ia além disso, não. Eu tava onde as pessoas me conheciam, onde eu podia influenciar pra favorecer Alinaldo. A galera me chamava na rua de Alinaldo. Era. Por quê? Porque eu queria que ele entrasse. Mas no dia que ele entrou, que eu precisei de uma demanda de Jauá, que eu entrei lá e não conhecia ninguém, aquilo foi uma decepção. Porque os cargos nomeados eram de pessoas que estavam no outro grupo político, porque a primeira coisa que aconteceu foi isso. No outro grupo político, várias pessoas lá dentro. E pra resolver o problema, aí todo mundo trava, pra resolver o problema, ninguém faz. Fala, velho. E gente que eu nunca vi na minha vida, gente de outro estado, não sei de onde era. Aquela galera branca, o Yui, que a gente só vê de filme. Tinha um cara lá dentro. Tinha só na periferia, meu irmão. Lá todo mundo já lá, até as branquinhas queimadas do sol. Chegava lá, pô, galera, eu falava, pra que esse cara? Eu nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. Que tá branco de Jauá, falava de Jauá, se você sabe, falava de Jauá. Ele é queimado de sol. Tá branco, é queimado de sol. A galera que eu vi lá nunca tomou sol na minha vida. Nunca tomou sol na vida. Nunca vi. Nunca nem. Aí eu perguntava, aí veio a decepção de, cara, eu queria um Camaçari, por que Camaçari? Eu dediquei meu tempo, eu dediquei meu suor, dediquei minha vida porque eu acreditei nisso. Eu fui romper, velho. Na outra eleição foi uma campanha independente. Fui pelo Rede Independente. Fui pelo Rede. E Flávio sempre foi leal naquela época. Sempre foi leal a Alinaldo. Flávio, eu lembro que quando eu falei que ia romper, ele não faz isso não, pô, é grupo, é difícil, ele vai aprender, ele vai melhorar. Sempre leal. Inclusive eu digo assim, a amizade que os dois tinham, a amizade de longa data, pô. Eu acho que isso aí é ruído, sabe por quê? Porque Paulo Alves tem que ser candidato a deputado federal. Aí travam Flávio. Aí querem travar Flávio pra não tirar a volta de Paulo Alves. Mas, velho, Paulo Alves não tem capital político pra rivalizar aqui com o Ivanede. Só tem Flávio Matos aqui capaz de bater de frente. Rivalizou em 2024 e vai rivalizar agora em 2026. E vou dizer mais, Flávio ainda vai estar na frente. Flávio ainda vai ganhar. Tô cravando hoje aqui. Flávio vai ganhar a eleição dentro de Camaçari para deputado federal. Vai ser o mais votado de Camaçari. Se não for o mais votado da história de Camaçari para deputado federal. Tô falando hoje. Olha a data. Olha a data. Eu tô cravando hoje. Pode me cobrar. Sabe por quê? Não? Sabe por quê? Na corrida do bem, eu senti um sentimento que tinha tempo que eu não sentia. Eu senti um sentimento dos cidadãos dizendo, nós vamos querer a mudança. Estamos cansados de viver assim. E a gente vai lutar para fazer Flávio chegar lá. E a gente vai ter respaldo para poder bater na mesa e cobrar de Flávio. Porque Flávio é meu amigo, Flávio é meu irmão. Vamos bater na mesa e fui a camisa, viu? No podcast do Souza, Fala Souza. Falei bem de você. Botei tanto em sua campanha. Tanto em sua pré-campanha. Te joguei pra cima. Você vai fazer. Pegar. Você vai... Não, claro. Cadê essa parte? Mas se eu me vendo, se eu vendo o meu voto, eu vou poder falar alguma coisa? Negativo. Entendeu? Se eu fico inerte olhando pro céu, pra chuva, se é uma cidade com potencial econômico de Camaçari, quinta potência econômica do Nordeste, pelo menos a última escolha o ranking era, será que não vai ter que coloque dinheiro para perverter o interesse público? Vai. O cidadão camaçariense tem que chamar a responsabilidade para si. É isso. Então, não é que eu virei inimigo de Alinaldo, não. Me afastei de Alinaldo porque aquilo que eu queria que ele fizesse, ele não fez. Ele não fez, que era governar para Camaçari. E, vem cá, o que é que você acha de... esqueci até o nome da pessoa agora. Helder Almeida. Esse tema é polêmico. Esse tema é polêmico. Como você acha a política dele, cara, aqui em Camaçari? Eu até perguntei com algumas pessoas, mas qual é o nome desse cara? Fala o quê? Vai mandar perguntar a cidade. O que é que a cidade acha de Helder? E o que é que a cidade acha de Flávio? Porque eu não quero falar, porque assim, eu no início da minha carreira política, conversava com Helder. Sempre fui muito bem recebido por ele. Sempre fui bem atendido por ele. Que pese ele também não era parte da secretaria, nunca foi ele quem resolveu alguma demanda ou outra, ou tentei levar alguma demanda ou outra de Jauá. Mas após isso, a forma com que foi feita, principalmente a questão política relacionada a
a transferência de Alinaldo para Flávio. Há muitos indícios aí de que é um tipo de pessoa que eu não sei se eu quero ter perto, entendeu? Mas como não vi nada, só ouvi, eu prefiro dizer o seguinte: quem conhece é a cidade de Camaçari. O que é que a cidade diz hoje sobre Helder? O que é que a cidade diz hoje sobre Flávio? Porque Flávio hoje está liderando todas as pesquisas. Não pode divulgar ainda, mas todas as pesquisas está liderando assim, irmão, mais que o dobro do segundo colocado. Você tem ideia? Em breve vai saltar. Quando saltar, todo mundo fica cascaído. E se botar o nome de Helder na mesa, o que é que acontece? Entendeu? Porque eu não gosto de falar. Meu negócio não é falar mal de ninguém, não. Não é falar mal, não. Meu negócio é ter ideias propositivas. Se é pra falar mal de alguém, é pra falar mal de quem de fato é o responsável. Sabe por quê? Tem uma frase de Confúcio, eu não concordo 100% com ela, não. Eu acho que quem faz o mal é errado mesmo. Mas essa frase de Confúcio nos leva a uma reflexão. Ele vai dizer que a culpa da maldade não são das pessoas más, e sim das boas que aceitam inertes. Então a gente está reclamando que a prefeitura é loteada há 30 anos. Mas tá fazendo o quê para não ser? Ah, eu sou de bem, eu quero ficar distante da política. Aí só vai ter gente ruim. Pois é. O cara que é Flávio, que é o cara do bem, que está aqui tentando caminhar com a política, ele não vai conseguir sozinho. A gente precisa ajudar ele. E assim, ele é bem quisto até pela oposição. Estava conversando com um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, professor, vereador de mandato, não vou dizer o nome dele. Mas só porque eu assim, conversei e falei, pô, e Flávio é um cara muito bom. Um cara muito bom. Mas eu tenho o meu grupo político, ele é do outro grupo, ele tá lá, Caetano, apoia Caetano, sabe? Mas até quem é da oposição, olha pra Flávio e fala, pô, esse cara é bom. Esse cara é que eu gosto. E aí entra a questão do poder econômico. Não ele, que ele tá no outro grupo, mas tem pessoas que hoje apoiam Alinaldo, que queria estar apoiando o Flávio. Mas que recebeu dinheiro. E aí, já sabe, né? Vou lhe dizer mais, irmão, ó. Pense comigo. Eu não tenho essa expressividade toda. Eu não tenho essa expressividade toda. Bateu na minha porta, eu que não tenho essa expressividade toda. Aproximadamente 100 mil. Não foi de Alinaldo não, tá? Pra não dizer que foi de Alinaldo não. Foi de Alinaldo, foi de outra pessoa. Foi deputado estadual. 100 mil reais pra apoiar o cara. Eu não fui. Não é que eu não preciso de dinheiro, não. Eu preciso, sou advogado, mas eu preciso de dinheiro. Mas pra mim, isso não se vende, velho. Qual candidato? Não vou dizer o nome, não. Aí não pode. Não vou dizer o nome não, que aí é problema da processo. Mas assim, recusei, entendeu? Recusei porque eu acredito que tem coisas que não se vendem. Exatamente. Tem coisa que é honra, que é hombridade. Até porque a galera que me segue, a galera que me acompanha, é uma galera que entende de política e gosta de quem entende de política. O cara me escuta. Provavelmente não é a galera alienada que diz, vote no Cicrano, vote em Beltrano. Não. E se for um dia que eu pedir um voto articulado político, eu vou chegar pro público e vou dizer, galera, vote no Cicrano. Exemplo, fala ganhar a eleição. Fala, Davi, colhe comigo aqui. Pô, a gente precisa eleger tal deputado federal. Eu chegaria no palanque e diria, galera, ó, tal deputado federal fez um acordo que ia mandar 30 milhões em emenda aqui para fazer tal obra, e eu preciso que vocês votem nele para ele dar essa emenda aqui. É por quê? A gente tem que trazer o povo para dentro da articulação política. Parar de tratar o povo como gado, parar de tratar o povo como anta, e dizer, política é articulação. Eu quero você dentro. É a minha proposta hoje. Minha proposta hoje é chamar você, cidadão, para dentro da articulação política e dizer, financie você o candidato, arque você com o candidato, bote os seus interesses na mesa do candidato e exija o cumprimento, faça você, cidadão, os acordos políticos, financie você. E hoje a gente tem uma opção, Flávio Matos. Hoje a gente tem alguém para fazer isso. Tem prefeitura que não tem ninguém. Tem prefeitura que você escolhe que dá um tiro no pé e um tiro na mão. A gente está tendo a sorte de ter Flávio. Agora a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque ela não fica na mesa todo dia. Entendeu? Entendi. Pensando em 2028 já. Tá longe. Tá mais longe do que perto, né? Tá mais longe do que perto. Política muda muito. Exatamente. Como esse ano tem política. Aqui vai decidir tudo, né? Exatamente. E daqui a mais um ano, em 2028, tem outra política, né? Isso. O que você espera, na sua visão, assim, para melhoria da cidade de Camaçari? O que falta, o que tem e o que a gente pode complementar ou mudar? Vou ser sincero a você. A forma de gestão de Caetano, a forma de gestão de Alinaldo, a forma de gestão de Tude, é a mesma. O que a gente vai ter
algumas questões paliativas, reformas de praça, talvez um outro complexo esportivo. Acabou, irmão. Mudança estrutural, mudança institucional, só vai acontecer quando a gente mudar também no nosso agir. Entrar um cara com perfil diferente. Vou reorganizar o sistema de ensino de Camaçari. É uma vergonha a nota de educação de Camaçari. Vou mudar o sistema de empreendedorismo em Camaçari. Vou colocar tudo para ser menos burocrático. Conversa com qualquer empresário aqui da cidade. Como é que funciona a liberação de alvará? Vai lá dentro. Vai lá dentro. E não é corrupção só do Estado, não, tá? Dos servidores nomeados, não, tá? Vai lá dentro de Camaçari tentar pegar um alvará. A dificuldade. Conta pra gente aí como é, já que você tá nesse ramo, dentro desse, como é que eu posso dizer, dentro dessa caminhada da política, como é lá dentro da Câmara Municipal? Rapaz, isso aí, assim, eu nunca estive na Câmara, né? Eu estive próximo ali no Exaldeio, eu nunca estive na Câmara, eu não vou ter como afirmar como é, porque eu não vivi. Aí talvez Flávio já esteve aqui, outros vereadores acredito que já estiveram aqui, tem que perguntar aos vereadores. A gente ouve muito, né? Mas a gente entende assim, muito pouco do que de fato... Se você me perguntar do ponto de vista técnico, eu vou saber lhe responder. Pronto. É um projeto de lei, aí você vai fazer o projeto de lei, você vai passar por uma comissão de Constituição e Justiça para verificar se esse projeto se adequa à Constituição Federal, à Constituição Estadual, à Carta Magna do município, que são normas que exigem um rigor maior para ser aprovado. E ela estando adequada a essas outras normas, vai fazer uma segunda avaliação que é: o vereador pode propor isso ou só o prefeito? Porque se for mexer na administração, na questão da organização do município, só o prefeito pode propor. Se só o prefeito puder propor, é barrado. Se qualquer vereador puder propor, vai para a votação e aí, se você tiver apoio do prefeito, vai ser aprovado. Porque na prática é isso. Ninguém analisa se o projeto é bom. Eu nunca vi ninguém analisando lá. Esse projeto aqui é bom pro povo? Nunca vi. Eu vi até uma piada esses dias do cara: você tem coragem de ir contra o prefeito? Cara, eu vou de encontro ao povo. Porque é muito difícil, até para o próprio vereador, bancar algo contra o prefeito. Muito difícil. Eu não vou aqui atacar pedra, tirar uma pedra, porque o prefeito depois veda. O prefeito quase sempre tem em sua mão, aí você vai fazer o quê? Entendeu? Muito difícil. Agora, a gente tem que mudar essa política, a gente tem que mudar essa forma de ver as coisas. Teve alguns projetos que eu tentei passar, mas que não foram para frente, porque era de competência privativa do prefeito. Projeto simples, cara. Tipo, simplificar Camaçari. Era pegar o projeto que já existe no governo federal, trazer para a esfera municipal, para trazer uma carta de serviço para o cidadão. O cidadão lá que vem de lá daqui da zona rural, conseguir chegar dentro da cidade e conseguir entender aquilo que ele tem de direito, porque muitas vezes ele tinha direitos que não conhecia. Coisas simples, assinatura, por exemplo, por meio de processo digital, agora já está. Mas na época que eu apresentei foi descartado. Então tinha vezes que o prefeito precisava assinar à mão uma pilha de documentos. Então assim, ia trazer mais agilidade para o próprio prefeito, mais qualidade de vida do próprio prefeito para poder resolver outros problemas do nosso município, tá? Então eu não quero demonizar nem um lado nem outro, eu quero dizer o seguinte: quer mesmice? Continua aí, pô. Quer diferente? Tem que fazer diferente. Flávio hoje é a única esperança hoje no cenário político que a gente tem. Amanhã pode ter outra, mas hoje é a única esperança. Quer diferente? Só tem Flávio. Assim, qual deve ser o tema para você? Qual deve ser o tema da eleição central 2026 agora ou 2028? 2028? Mas 2026 eu acho que o tema tem que ser uma cidade livre. Uma Camaçari livre. Você perceba, quem não tá livre fica igual lá a prefeita aqui vizinha. Que metade da cidade de Camaçari tá lá dentro. Por causa dos acordos. Ela tá presa, então às vezes ela quer expandir, ela tá uma pessoa, ela tá uma boa prefeita, tá? Dos pontos de vista dos projetos que eu tô vendo ela rodando lá. Tô vendo algumas coisas acontecerem. Por exemplo, ela criou um sistema para diminuir a fila de atendimento no SUS, dos exames no SUS. Tá usando convênios com as empresas particulares. Isso está fazendo desafogar absurdamente as pessoas que precisam de exames. Só que ela queria poder expandir mais. Ela queria poder fazer mais. Mas não pode, porque ela tem os compromissos, tem os acordos. Então a gente quer uma Camaçari com esses acordos? Ou quer uma Camaçari livre? A gente quer que Flávio, quando sente na cadeira, possa nomear o melhor camaçariense para cada cargo? Ou quer que quando ele sente na cadeira, tenha outras pessoas lá dentro que ele seja obrigado a colocar? A gente tem que decidir isso. E decidindo isso, a gente tem que entender se a gente quer ou não uma Camaçari livre. Então, para mim, o tema
de 2026 uma Camaçari livre. E pensando em 2028, é uma Camaçari unida. Porque depois desse processo de liberdade que vai ser em 2026, vão ser 2 anos de ataque, 2 anos de calúnia, 2 anos de mentira. Com a IA agora, meu irmão, que vai sair de coisa. A gente não tá no gibi. Não tá no gibi. E a gente sabe que o outro lado joga sujo. O outro lado mente, o outro lado inventa. Eu lembro que na campanha, na primeira campanha de Ciro e Bolsonaro, quando eles voltaram agora, tudo que tinha de ruim ligado a Bolsonaro, o outro lado atribuiu a Ciro para queimar Ciro Gomes. Confundiram os dois nos interiores por aí, mundo afora. Então, assim, Camaçari que chegar até a eleição junta, unida, agora, em 2026, tem que permanecer junta e unida em 2028. Porque em 2028 o assédio é maior. Em 2028 sai seu primo vereador, seu tio vereador, seu irmão vereador, e vai todo mundo pedir você votar no prefeito dele. A gente, como camaçariense, tem que dizer não. Vou votar com quem vai mudar Camaçari. E essa é a parte boa de você coçar seu bolso. De você custear. Você custeia, tira nem que seja R$50 durante 7 meses aí, até a pré-campanha. Você botou 350. Quando chegar na campanha de 2028, você custeia de novo, com seu primo, seu tio dizer, ah, mas é o meu candidato, mas ele é o meu. Você gastou quanto com o seu? Nada. Eu investi no meu. Já investi R$1.000 no meu, agora eu quero serviço público de qualidade. Eu investi, aí vai ter empresário, não, ô primo, eu investi 5 mil no meu, e agora eu quero facilidade para emissão de alvará. Você fez os acordos políticos? Você vai ser candidato? Eu fiz os meus também. E o meu acordo político que eu fiz foi para escolher alguém que vai mudar essa cidade. É isso que eu penso. Vamos respirar, né? Tomar uma água. Assim, depois dessa experiência que você teve, você ainda acredita que... Não, você acredita na política? Claro, óbvio. No modo positivo ou negativo? Eu tenho um livro até escrito, Realpolitik. Ele fala política como ela é. Existem 2 tipos de político. Tá? E existe uma política instalada. Existe o político que vive da política e existe o político que vive para a política. O político que vive da política é aquele que entra lá apenas para tirar recursos. Quem diz isso não sou eu, é Max Weber. E o político que vive para a política é aquele que vive por paixão, que vive por amor. Eu mesmo estou aqui de tarde falando sobre política no meio da semana, porque eu tenho paixão. Minha hora aqui eu estou deixando de atribuir a outra coisa porque eu estou dedicando a cidade. Acredito que pessoas vão ouvir. Eu acredito que isso vai influenciar positivamente a forma das pessoas pensarem. Para entender que ela tem que custear seus candidatos. Ainda que não seja o meu, ainda que não seja alguém que eu acredite, que seja outro, mas ela vai entender que ela é parte responsável disso. Se você me pergunta se acredita na política, eu acredito. Agora, não acredito nem em todas as pessoas da política. Porque tem aquele político que é o que busca viver da política. Você comentou aí que teve um candidato aí que fez uma festa milionária, sendo que ele tinha um salário de 20 mil. Aí ontem fez uma festa milionária na cidade. De onde veio esse dinheiro? Saiu do seu bolso? Provavelmente sim, você pagou imposto. Exatamente. Eu não tô dizendo quem, né? Mas assim, é estranho. Me é estranha, eu não vi a festa, tá? Tô falando que comentário, foi milionária. Não acho que quem ganha 20 mil tem condição de pagar uma festa milionária, minha opinião. Minha opinião, não sei. Mas assim, se enquanto a gente não tomar parte da política, eu acredito na política, ela vai continuar sendo utilizada por aqueles que vivem da política. Então a política ela é real, a política ela existe, a política ela é capaz de mudar a cidade, a política ela é capaz de mudar um cenário, a política é o único meio pelo qual a gente consegue trocar os governantes. Isso que a gente quer que ela seja bem governada, a gente tem que ocupar esse espaço. Agora, a política é ruim, mas você é do bem, você tá lá? Ah não, pronto, o problema é esse, cara. Tá reclamando, vai fazer, velho. Ah, não quero ser candidato, não precisa, tem candidato de mais bom, apoia um, pesquisa, escolhe, vota. Ah, eu não sei quem votar, vote nulo, não vai votar. Minha opinião é essa. Isso vai atrapalhar. Se você for votar e quem vai lhe pagar para votar, você vai atrapalhar. Se você for pagar porque seu primo pediu, seu irmão pediu aleatoriamente, só vai atrapalhar. Agora você tem que vestir a camisa, pesquisar, entender por que você vai votar em quem. Saber sobre o seu próprio candidato. Saber sobre o seu próprio candidato. Entendeu? Então acredito na política. Quando a população tem uma postura mais propositiva. Quando a população tem uma postura mais ativa. Entendeu? Agora, Davi, me responde uma coisa. Sobre
A eleição passada, Sim. com prefeito, não foi? Acho que foi isso. Sim, foi prefeito com... Flávio foi candidato, Flávio, teve Flávio, mais de 70 mil votos. O que você achou daquela eleição passada? Foi uma eleição, assim, que teve muitos problemas, né? Na minha opinião. Primeiro porque tinha uma influência muito grande dentro do próprio grupo que tentava barrar Flávio. A gente via o tempo todo, eu estava até de fora do grupo na época, Flávio quase via isso. A galera não queria Flávio. Não queria Flávio porque Flávio era o cara diferente de fato. Flávio era o cara que olhava pro povo. Flávio era o cara que batia no peito e dizia, não, isso aqui a gente reconhece esse erro como grupo. A gente vai fazer diferente, a gente vai mudar. E tinham pessoas ali da política, da velha política, que queriam o poder para roubar o poder, para roubar o Estado. E Flávio não ia fazer isso. Então as pessoas, sabendo disso, não queriam Flávio lá. Só que Flávio estava do lado do povo. E o povo comprou a briga dele, irmão. Então, independente dos interesses, independente de qualquer indicação, na pesquisa era ou é Flávio ou é ninguém. E aí, sendo Flávio ou ninguém, o grupo teve que ceder e apoiou Flávio. E aí Flávio despontou sem recursos, que poderia ter tido muito mais. Sem o apoio que poderia ter tido. E com a influência contrária de muitos, dentro do próprio grupo, pessoas influentes, que estavam trabalhando com o outro lado. Sem contar a virada de casaca no segundo turno. Como é que vereador como, por exemplo, Júnior Borges, passa o mandato inteiro, Paulinho do Esporte, que é meu brother, passa o mandato inteiro dizendo, eu estou com Flávio, ele é o melhor para Camaçari. De uma semana para outra diz que está com Caetano. Velho, isso não existe para mim. E tantos outros. Qual o interesse disso? Porque se o interesse é o povo, e eu estou dizendo que o melhor é Flávio, em uma semana isso vai mudar? Aconteceu alguma coisa. Diga aí o que foi. Não tem que me dizer porque eu não sei. Porque pode ter descoberto alguma coisa também. Eu tenho que dizer. E aí a gente sabe que tem interesses, como eu falei. Se a gente não comprar, vai ter que pague pelos acordos. Se a gente não pagar, vai ter que pague. Aí a gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. A gente está disposto a arcar com uma cidade melhor, porque você vai sair de algum lugar. E tem que sair da gente. Entendeu? E para finalizar, apesar disso tudo, apesar de ter iniciado a campanha em cima da hora, no apagar das luzes, Flávio despontou, deu um show. A diferença no primeiro turno foi de menos de 500 votos, ou foi aproximadamente 500 votos. Aproximadamente isso mesmo. Entendeu? No segundo turno distanciou um pouco, mas ainda manteve ali do lado. E a gente está falando de pessoas que viraram a casaca no último minuto. Várias pessoas. De última hora. Sinal de que alguns deles mudaram, mas o povo não foi. Ah, eu vou pra Caetano, mas eu vou ficar com Flávio. Muita gente foi assim. Ah, meu líder vai pra Caetano. Eu tô com Flávio, porque eu acredito na mudança. Foi sinal de que o povo tá mais esperto. E vai votar com a cabeça. Vai votar com o coração. Ninguém vai ficar vendendo voto mais não. Acredito muito nisso. Acredito que a cidade está vivendo um movimento de renovação, porque tá tendo esperança. O povo antes vendia o voto, porque não tinha esperança. É um tiro na perna, na mão que se dá em todo mundo. Agora não. Agora tem Flávio. Você quer um tiro no pé, na mão ou Flávio no Flávio? É um cara novo, é um cara forte, é um cara inteligente, é um cara com vontade. Porque falta isso, gente com vontade para fazer a mudança. Basicamente é isso. Pra gente encerrar, né? Né, essa produção? Isso. Tem que... Claro. Assim, sobre essa briga entre Flávio Flávio e Reinaldo. Não, Flávio e Caetano, na eleição passada. Uhum. Se o próprio Flávio tivesse ganhado essa disputa aí, como seria esse mandato dele daquele tempo que ele ganhasse para hoje? Pô, o que mudaria? Rapaz, é sensacional porque a visão de Flávio é diferente. Flávio é um cara que entende o setor privado não como um opositor, mas como um parceiro. Flávio é o cara que ele olha para o setor privado como um parceiro, então ele estaria produzindo com parceiros. Vou dar um exemplo. As dunas de Jauá estão abandonadas. Flávio tinha um projeto para criar um parque das dunas, para fomentar o turismo em Jauá, para fazer isso em parceria público-privada. E como é que funciona? Todo investimento ali é privado, a área continua pública, você cria um parque nacional, aí você já fomenta ali o turismo no local, que já gera emprego, já gera renda, já vão ter mais pessoas naquele local. Flávio ia promover parcerias público-privadas no sentido de reforma essa praça e você publiciza aqui sua marca durante um ano. Qual empresário que não quer
ter sua imagem associada, eu não estou falando que ele faria exatamente isso, mas ideias parecidas com o que ele já teve. Então o Flávio é o cara que ia trazer projetos inovadores, tanto para o setor do turismo, quanto para o setor de esporte, quanto para todos os segmentos aqui dentro da nossa cidade. Então, na saúde, a gente poderia ver parcerias público-privadas, como por exemplo o Hospital do Subúrbio, que é até do outro lado que fez, que é até o próprio PT que fez lá. Mas aqui na cidade ninguém pensa em colocar. Tem traves, tem medo. Flávio é o cara que é ousado. Flávio é o cara que tem fome. E a gente tem que entender isso. E qual é o legal da ideia parceria público-privada? Porque o ser humano, meu irmão, é movido por estímulo. Quando você deixa tudo centralizado na gestão pública, o servidor tá lá, tem o salário dele fixo, tá tudo certinho, vai fazer o trabalho dele, vai cumprir as 8 horas dele diárias, mas não tem aquele estímulo, aquele gás para fazer o além. Então você cria um sistema de gratificação para impulsionar, ou você cria mecanismos privados paralelos para atuar em conjunto, não opositores, mas em conjunto mesmo com o setor público. Então, por exemplo, se você tem uma forma de remunerar por atendimento, ou por qualidade do atendimento, ou por nota de atendimento, todo atendimento aqui nota 10, você vai ter uma gratificação aqui de 1%, de 3%, 4%. Isso traz estímulos para que o serviço público seja melhor, para que o serviço prestado seja melhor. E a gente tem que entender que no setor do turismo, se o Estado não fizer, não vai ter quem faça. Porque a gente precisa de segurança, a gente precisa de estradas, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de músicos abertos para motivar, para animar os locais, e com isso vai gerar mais venda, vai gerar mais recursos, vai ter mais arrecadações. A gente precisa fomentar. Jauá tá abandonado, velho. Tá. Jauá tá abandonado, pô. Jauá tá abandonado. Será que ninguém tá vendo isso? Pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Você vê lixo na porta da praia, a outra gestão que fez, corrige, meu irmão. Tira o lixo. A outra gestão fez, mas tirava o lixo tá ficando lá semanas lá dentro, lá cheio de lixo. Você vai andar na praça, que praça linda, por sinal, mas sem manutenção, tá se acabando. Campo foi lindo, mas sem manutenção, virou um lixo, virou um local pra deitar e dormir. Você chega nas ruas lá, você tá tendo que nadar dentro da rua, dentro da água. Cheio de buraco. Porque não é só buraco não, é rio. Chove lá, vira rio. Tem até um blogueiro lá, Diamante, meu irmão, que tava nadando de prancha. Tava nadando de prancha dentro do rio. Foi. Então, se é rio, vai nadar de prancha, parou o carro, vou nadar. Então assim, isso não é, eu tenho certeza que metade desses problemas não existiriam, e a outra metade que existiriam, mas estariam sendo lidados de frente, com coragem, com vontade, porque aqui para nós a idade também conta, né? Flávio tá mais novo, tá com mais gás, vai atrás, é aonde eu vou olhar, é em que lugar eu vou ver, vamos pensar, vamos resolver, a gente precisa disso. Não tem hoje, mas vai ter, em breve, com o Flávio. Flávio vai ganhar em 2000, Flávio vai ganhar em 2026 e vai ganhar em 2028. Cara, velho. Pra finalizar, eu sempre tenho aquela frase, uma frasezinha, aquela que eu te falei. Uhum. Mas hoje, como a gente tá com o tema política, a frase vai ser outra frase, na verdade vai ser outra frase, né? Eu separei aqui. A frase é o seguinte: a mudança, vou falar bem pra você mesmo, a mudança não começa como é que eu posso dizer? Acabei esquecendo agora. A mudança não começa no Congresso, e sim na consciência de cada um. Verdade. Já agradeceu a Deus hoje? Valeu, meu irmão. Muito obrigado aí, viu? Obrigadão.